Estados Unidos suspendem a emissão de vistos de trabalho para caminhoneiros estrangeiros. Casa Branca suspende o uso de vacina desenvolvida no Brasil. Seleção brasileira de basquete garante vaga nas quartas da America Cup contra os Estados Unidos. E dia de hoje foi de estreia do Brasil no US Open com o tenista João Fonseca em quadra. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá. Mais de 20 mil caminhoneiros brasileiros que dirigem aqui nos Estados Unidos podem estar sendo atingidos por uma ordem polêmica do governo. A suspensão imediata de vistos de trabalho para motoristas imigrantes. A medida dividiu opiniões e preocupou a categoria. O Eliseu Caetano traz os detalhes para a gente. O Departamento de Estado dos Estados Unidos decidiu pausar de forma imediata a emissão de vistos de trabalho para imigrantes que são motoristas de caminhão. Essa decisão polêmica foi motivada por este acidente fatal na Flórida. Um indocumentado que fez uma conversão proibida e provocou uma tragédia. A gente que já está acostumado com as regras e movimentação aqui no país, sabemos de todas as coisas, todas as regras circulatórias, se torna um pouco mais fácil, mas para quem vai começar hoje e mesmo tendo a sua habilitação tudo direitinho, acho que deveria ter um aprendizado como circular em todas as rodovias americanas para evitar consequências gravíssimas, né? Como a desse rapaz aí que aconteceu na Flórida, que acabou matando 3 pessoas. De um lado, a Associação Americana de Caminhoneiros apoiou a medida, mas, por outro, destacou que essa nova regra deve piorar a escassez de motoristas nos Estados Unidos. Hoje, estima-se que o setor tenha um déficit de mais de 60 mil caminhoneiros. Apenas 3,6 milhões de profissionais são responsáveis por 70% de toda a carga transportada no país. Desse total, 18%, ou cerca de 700 mil motoristas, são imigrantes. Estima-se que mais de 20 mil deles sejam brasileiros que atuam principalmente aqui na Flórida, em New Jersey, Califórnia e Massachusetts. A nova regra dividiu opiniões. Muitos brasileiros apoiaram. Eu acho sim que tem que ter uma endurecida aí nas regras, né, nas leis, né, para dar uma filtrada aí, né. Eu acho sim que o motorista tem culpa no que aconteceu, né? Mas o maior culpado disso tudo para mim é o Estado, porque acabaram liberando um documento para ele, autorizando ele dirigir um veículo comercial, e ele não tem a menor condição de estar dirigindo, né? Ele não conseguia nem interpretar as leis, né? E nem o idioma, ele conseguia dominar o idioma. Nós precisamos de leis um pouco mais severas em relação a motoristas que vêm de outros países. Mesmo para a nossa segurança, para a segurança na estrada, para a segurança das famílias que estão na estrada, isso vai ser muito importante porque nós precisamos de motoristas mais qualificados, sendo que os últimos acidentes que têm sido reportados têm sido de histórias de imigrantes que pouco têm experiências, ou alguns até nada de experiências, apenas conseguem de alguma forma a validação da sua carteira e aqui começam a trabalhar. Esta é a segunda medida que endurece as regras contra os imigrantes caminhoneiros. Em junho, o governo norte-americano já tinha determinado a exigência de inglês proeficiente para poder dirigir nas estradas. Há uma grande responsabilidade aqui. É difícil imaginar que alguém que não fala inglês consiga passar por esses exames e receber a autorização necessária. Se você não consegue ler placas de trânsito, como vai dirigir com segurança veículos tão grandes? Disse o procurador James Utmeyer, procurador-geral da Flórida. O diretor interino do ICE, Garrett Ripa, garantiu que essa medida vai ampliar a fiscalização nas estradas e afirmou que todas as estações de pesagem vão se tornar postos de controle da imigração. That will include all of the roadside stuff we see going on today, the FHP interdictions, on and on. Para quem é cidadão americano, tem sim algumas
dificuldades hoje, né, devido às mudanças da lei, mas para quem é ilegal tem sido muito difícil, né, primeiro ter a sua carteira de habilitação, né, porque sem a devida carteira de habilitação não nem todos os estados estão dando a carteira. O ICE anunciou que está batendo recorde de candidatos para integrar as forças da Polícia de Imigração aqui no território norte-americano. Desde que o anúncio foi feito sobre esse recrutamento, há menos de um mês, mais de 120 mil pessoas já se inscreveram. O treinamento de muitos deles já até começou. O ICE conta hoje com 6.500 agentes ativos, mas o departamento quer dobrar o seu efetivo nos próximos meses, ampliando as operações de busca e apreensão de imigrantes indocumentados em todo o país. Em julho, o ICE anunciou a campanha de recrutamento nacional para pessoas acima de 18 anos, com a intenção de contratar 10 mil novos agentes. Em pouco menos de um mês, mais de 120 mil interessados se inscreveram no programa, que oferece bônus de $50 mil, perdão de dívida estudantil e plano de carreira. O treinamento dos novos recrutas acontece em o Centro Federal da Geórgia, onde eles aprendem sobre leis, ações de prisão e defesa e muito mais. A agência anunciou que vai realizar também uma feira de contratação em Arlington, no Texas, amanhã, dia 26 e dia 27 de agosto, para atrair mais interessados à força-tarefa do ICE de prisão e deportação. O governo diz que a quantidade de interessados que estão se candidatando é recorde e garantiu que isso vai dobrar o efetivo e ajudar a prender e deportar os imigrantes sem status legal que vivem nos Estados Unidos. Essa expansão do ICE é resultado do novo orçamento aprovado pelo Congresso de 76 bilhões e meio de dólares, quase 10 vezes mais do que a agência costuma receber. O governo Trump sofreu um revés jurídico e político. Um juiz decidiu que o governo federal não vai poder negar financiamento às cidades santuário. Entre elas, Nova York, Boston, Chicago, Denver, Los Angeles e outras 30 cidades e condados que ofereceram suporte aos imigrantes sem status. A Casa Branca havia anunciado que iria cancelar o repasse de verba a essas regiões como punição por suas políticas que limitam as cooperações com os esforços federais de imigração. Mas agora Trump está judicialmente proibido de fazer isso. O juiz distrital dos Estados Unidos, William Orrick, prorrogou uma liminar impedindo o governo de cortar ou condicionar o uso de verbas federais para chamadas jurisdições santuário. O magistrado também impediu o governo federal de impor condições relacionadas à imigração em 2 programas de subsídios. As cidades e condados que entraram com o processo contra a Casa Branca comemoraram e alegaram que bilhões de dólares em repasses estavam em risco. A seguir, presidente Trump reaparece usando maquiagem nas mãos inchadas e reacende dúvidas sobre saúde. E tropas da Guarda Nacional em Washington, D.C. começam a portar armas de fogo nas ruas da capital. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. O
presidente Donald Trump voltou a aparecer com a mão maquiada em um evento público. A cena chamou a atenção e reacendeu um questionamento sobre a saúde do líder norte-americano. A maquiagem aparece na mão direita do presidente e foi durante o anúncio no Salão Oval de que o sorteio da Copa do Mundo de 2026 vai acontecer em Washington, D.C. Essa não é a primeira vez que Donald Trump tenta esconder os sinais visíveis da condição médica chamada insuficiência venosa. A primeira foi em julho, durante a final do Mundial de Clubes. A Casa Branca voltou a destacar que a doença é comum em pessoas com mais de 70 anos que não foram encontradas evidências de trombose ou doenças cardíacas e garantiu que o presidente está bem de saúde. Mas a reaparição de Trump com a maquiagem na mão provocou polêmica na internet e reacendeu os debates sobre como o presidente estaria lidando com a exposição pública da sua nova condição. As tropas da Guarda Nacional que foram enviadas para tomar as ruas de Washington, D.C., vão começar a portar armas de fogo. Os agentes vão patrulhar a capital com armamentos pesados para, segundo o presidente, aumentar a repressão ao crime. No começo do mês veio a tomada da capital pelas forças de segurança do Exército. Agora os militares andarão pelas ruas de Washington superarmados, como quando estão em operações de guerra. Segundo o Departamento de Estado, os militares estão autorizados a usar suas armas para autoproteção e como último recurso em resposta a uma ameaça iminente de morte ou lesão corporal grave. A medida marca uma mudança na postura dos membros da Guarda que estavam desarmados enquanto trabalhavam para apoiar a aplicação da lei, auxiliando em patrulhas de segurança comunitária, pontos de controle de tráfego e apoio ao fluxo de multidões. Os moradores da cidade dizem que estão preocupados e incomodados com tanta presença de forças militares nas ruas. I'm really worried about the amount of police and military and FBI. Esta mulher diz que não há, por exemplo, protocolos de segurança para crianças, sobretudo na saída da escola. Ela teme que alguém possa se machucar, até mesmo por um mal-entendido. Os estudantes também estão com medo. And we need to fund the schools, we need to fund like the libraries, we need to fund all this other stuff instead of helping and like bringing police to the city. If you're gonna take our money, then take it and use it to help us, not to harm us. Trump alega que federalizou as forças de segurança e colocou o exército nas ruas para mitigar a criminalidade. Mas dados da polícia de D.C. mostravam que, no começo deste mês, os crimes violentos estavam em declínio acentuado e já haviam caído cerca de 27% em relação ao ano anterior. Pelo menos 15 países, incluindo o Brasil, suspenderam o envio de encomendas para os Estados Unidos por causa de taxas. É que o presidente Donald Trump suspendeu uma brecha no comércio global que permitia a entrada de encomendas de baixo valor aqui no país com isenção de impostos. Grandes sites de comércio eletrônico como Amazon, Shein e Temu vão ser os mais afetados pela medida que eliminou a chamada isenção de minimis. Essa regra permitiu o envio para os Estados Unidos de mercadorias com valor até $800 livres de impostos. Em maio, o presidente Trump já havia eliminado essa brecha comercial para a China e Hong Kong. Agora ele decidiu estender a medida para todos os países do mundo, dificultando o envio de encomendas baratas pelo correio. A Casa Branca afirma que os objetivos são combater evasão fiscal, fraude, importações ilícitas e a entrada de drogas no país. E diz também que a medida visa favorecer o varejo nacional diante da concorrência desleal. As empresas agora vão ter que pagar um imposto de importação e isso deve ser repassado para o consumidor. Essa nova regra, que encerra os benefícios do minimis, entra em vigor na sexta-feira, dia 29 de agosto. Muitas companhias da Europa, da Ásia e da América do Sul já anunciaram a suspensão de envios de pacotes. No Oriente Médio, Israel anuncia a redução de tropas no Líbano e o aumento de soldados na faixa de Gaza. Um bombardeio aéreo israelense atingiu o hospital no enclave palestino. Os detalhes com Vitor Larregina. Israel anunciou que vai reduzir gradualmente a presença militar no Líbano. A medida é um reconhecimento aos esforços do governo libanês para desarmar o Hezbollah. A aproximação entre os países conta com a mediação dos Estados Unidos. Segundo o governo israelense, o desarmamento do grupo terrorista é uma oportunidade para o Líbano resgatar a sua soberania. Na faixa de Gaza, um ataque das forças de defesa de Israel a um hospital em Khan Yunis deixou 5 jornalistas mortos.
O Exército abriu uma investigação interna para apurar o ocorrido. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lamentou o que chamou de acidente trágico no Hospital Nasser e declarou que Israel respeita o trabalho de jornalistas, médicos e a população civil. Na Casa Branca, Donald Trump disse que não estava feliz com o incidente. O presidente americano ainda afirmou, sem dar detalhes, que a guerra na faixa de Gaza chegará a uma conclusão em 2 ou 3 semanas. De Israel, Vitor Larregina para o Américas no Ar. No próximo bloco, Estados Unidos suspendem o uso de vacina que foi desenvolvida no Brasil. E a gente traz os alertas de calor e incêndios florestais aqui nos Estados Unidos. Mais de 30 milhões de moradores dos Estados Unidos estão em alerta para calor perigoso nesta semana. As temperaturas vão subir para um nível exagerado no oeste norte-americano. Estão em risco os estados de Washington, Oregon, Califórnia, Nevada e também Arizona. Final de semana, essas regiões do país já registraram temperaturas de 3 dígitos. Diversas cidades, como Portland, bateram recorde diário histórico de calor extremo. Em Phoenix, no Arizona, por exemplo, foi registrada a mais alta temperatura desde 1998. Segundo as previsões, as temperaturas cairão gradualmente em meados dessa semana, com um alívio mais substancial perto do próximo feriadão. Enquanto isso, na costa leste, as autoridades estão monitorando a tempestade tropical Fernand, que se formou no Atlântico. Esse calor extremo, junto com condições secas, estão alimentando incêndios no oeste dos Estados Unidos. Um dos maiores focos é no condado de Napa, na Califórnia. O incêndio florestal na região vinícola no norte do estado começou na quinta-feira e está apenas 11% contido. São cenas tristes de se ver, regiões inteiras tomadas por fogo e fumaça. No condado de Napa, na Califórnia, milhares de moradores receberam ordens de evacuação no domingo. Desde quinta-feira, quando começou esse foco de incêndio, 3.000 hectares já foram destruídos. As autoridades ainda investigam as causas do incêndio. Enquanto isso, tropas do Corpo de Bombeiros trabalham intensamente no combate ao fogo. São mais de 1.000 homens e 10 helicópteros. Mas o tempo quente e extremamente seco dificultam a ação dos grupos. No estado vizinho do Oregon, o incêndio Flat, que afeta 2 condados, cresceu para 73 quilômetros quadrados. Embora os bombeiros tenham conseguido cortar as linhas de contenção e suprimir algumas das chamas, seus esforços foram desafiados pelo terreno difícil, baixa umidade e temperaturas de 3 dígitos. Segundo as autoridades, até ontem à tarde, ele estava a 0% contido. Agora a gente mostra a meteorologia prevista para amanhã em boa parte do país. A gente começa na região de Boston, que tem previsão de bastante sol, nuvens aparecendo, encobrindo o sol na faixa de Nova York até Charlotte. Lá a máxima passa de 80. Em Atlanta, o sol não dá as caras, a previsão é de tempo nublado com mínima de 58. Na Flórida, sol entre nuvens ao longo de todo o dia. New Orleans, mesma coisa. Em Houston, a gente tem trovoadas ao longo do dia, com mínima de 78. Esse mau tempo segue em Brownsville e também em Albuquerque. Já San Antônio e El Paso, a gente tem sol entre nuvens, com mínima de 76 em San Antônio. Phoenix, mais chuva, mínima de 80, máxima de 97. Los Angeles, o sol vai brilhar forte aí nessa área, com máxima de 86. Las Vegas, a máxima de 90, mas por lá vai chover ao longo do dia. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão definitiva da vacina contra a chikungunya, que foi aprovada no Brasil em abril deste ano. A FDA tomou a decisão depois do registro de inúmeros efeitos colaterais graves em idosos. Pelo menos 21 hospitalizações e 3 mortes foram registradas no território norte-americano logo após a aplicação do imunizante. As autoridades americanas informaram que os benefícios clínicos da vacina ainda não foram verificados por completo com estudos clínicos confirmatórios. Em maio, a agência americana, a FDA, já havia suspendido a aplicação para pessoas com mais de 60 anos, mas agora resolveu cancelar definitivamente o imunizante. No Brasil, a vacina, que foi desenvolvida por uma farmacêutica franco-austríaca em parceria com o Instituto Butantan, já tinha sido aprovada desde o início somente para pessoas com até 65 anos. A seguir, seleção brasileira de basquete garante vaga nas quartas da America Cup contra os Estados Unidos. E dia de hoje foi de estreia do Brasil no US Open com vitória do tenista João Fonseca.
Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. A cada ano, milhões de concussões e lesões cerebrais acontecem nos Estados Unidos. A maioria em esportes intensos, como futebol americano, boxe ou até combates do MMA, que tem muito brasileiro. Enquanto os riscos aumentam, uma cidade de Nevada vem se destacando na pesquisa sobre saúde cerebral. Las Vegas, que é conhecida como a capital mundial das lutas. Em 2022, o lutador brasileiro Vicente Luque sofreu uma lesão cerebral grave em uma luta contra Jeff Neal. Ele foi diagnosticado com hemorragia cerebral. Inicialmente, ele não percebeu a gravidade da situação, até fazer exames mais detalhados. São inúmeros os casos de atletas que sofrem pancadas na cabeça e não sabem da profundidade do problema. Dados do CDC apontam que a cada ano, entre 1,6 e 3,8 milhões de concussões e lesões cerebrais acontecem nos Estados Unidos. Mas uma clínica na cidade de Las Vegas, que é a capital mundial do boxe e lutas de UFC, quer mudar essa realidade. Ela acompanhou quase 1.000 atletas mapeando as mudanças no cérebro por meio de ressonâncias magnéticas, testes de fala e outros exames. Os resultados surpreenderam. Impactos repetidos na cabeça, mesmo leves, afetam estruturas cerebrais como o tálamo, hipocampo e até as amígdalas, por exemplo. Isso favorece doenças degenerativas no futuro. Os especialistas ampliaram os alertas e estão reforçando a necessidade de exames frequentes em lutadores. Rasheda Ali Walsh, a filha do lendário Muhammad Ali, que teve síndrome de Parkinson e doenças cerebrais, comemorou o avanço das pesquisas e os cuidados cerebrais com os atletas. A seleção brasileira de basquete masculino derrotou as Bahamas e garantiu vaga nas quartas da America Cup. Essa foi a segunda vitória do Brasil no torneio continental. O jogo rolou ontem na Nicarágua e a nossa seleção venceu de 84-66. Agora a equipe encerrará sua participação na fase de grupos contra os Estados Unidos. A partida está marcada para amanhã, dia 26, às 9 da noite, Eastern Time. Vice-campeão na última edição da America Cup, o Brasil busca seu 5º título da história na competição. Os Estados Unidos são os maiores campeões do torneio, com 7 conquistas. E a gente segue falando de esporte porque hoje teve estreia do Brasil no US Open, que rola em Nova York. João Fonseca enfrentou Kekmanovic, da Sérvia, e venceu. Agora ele, que é uma das promessas do campeonato, avança para a próxima fase. João Fonseca entrou em quadra sob aplausos e gritos. A torcida brasileira marcou presença no torneio e vibrou com a estreia do atleta no US Open. O brasileiro fez bonito e venceu por 3-0 o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 anos, atual 42º no ranking mundial do esporte. Apesar da vitória, João Fonseca teve um contratempo. Com a sensação térmica passando de 30 graus Celsius em Nova York, o atleta solicitou atendimento médico. Chegou a tomar um remédio e voltou a jogar, mas pouco tempo depois foi até uma lata de lixo e vomitou. Ainda assim, seguiu firme e levou a partida como um verdadeiro campeão. João, we speak about this all the time, but wherever you go, there is many Brazilians following you. You are a phenomenon in Brazil. I think it's called Fonsequismo, Fonseca Mania. Ao final do jogo, ainda dentro da quadra, João agradeceu a presença e o apoio dos fãs brasileiros e falou de seu atual momento no esporte.
become, I don't know, famous and supporting their country, representing their country. So it's a dream, just doing what I love and having all the support from all the Brazilians, a country that I love. So yeah, it's really an honor, and I'm gonna keep living this dream. Depois dessa estreia e tanto em um dos mais importantes abertos de tênis do mundo, João Fonseca segue sendo visto como um fenômeno em ascensão do esporte. Ao avançar no US Open, sua próxima partida está marcada para quarta-feira. Na segunda rodada, João irá enfrentar o tcheco Tomáš Mašák, de 24 anos, 22º no ranking e medalha de ouro nas duplas mistas na Olimpíada de Paris do ano passado. Essa é a primeira vez que o brasileiro participa da chave principal do US Open. Em 2023, ele foi campeão da chave juvenil do torneio. Hoje, ele ocupa a posição de número 45 no ranking da ATP, que qualifica os melhores jogadores de tênis do planeta. Na última quinta-feira, dia 21, João completou 19 anos. A comemoração foi durante o Stars of the Open, evento festivo que marca a abertura do torneio, antes da fase de competições. Nos bastidores, ele até ganhou uma bandeja com cupcakes com velas. Ontem, durante a coletiva de abertura do US Open, Novak Djokovic, considerado um dos maiores jogadores de tênis da atualidade, respondeu a uma pergunta de Fonseca e brincou dizendo que assim que se aposentar, quer ser técnico do brasileiro, mas avisou, vai custar caro. My plans after I retire from tennis is to coach Fonseca. I'm going to be very expensive for him, so be ready. É isso, a gente vai trazer aqui cada etapa que o João vencer, porque se tudo der certo... E vamos comemorar junto, né? Vai chegar na final e vai ser campeão, é a nossa torcida. Nossa aí da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Todo mundo. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá. Até.